Olá, meus amigos! Sejam vocês bem-vindos aos canais que ajudam você a questionar esta realidade. Aos canais Marcelo Marins, Consciência Cósmica, e também ao canal Chamados a Despertar. Muita paz e muita luz a todos vocês, grandiosos guerreiros cósmicos, vocês de todo o Brasil, vocês de todo o mundo, onde quer que vocês se encontrem. Sempre é um grande prazer ter vocês aqui com a gente. Quero agradecer as pessoas que sempre me ajudam, pessoas que estão aí, né, ajudando a família. Muito obrigado pela generosidade de vocês. Não tenho palavras para agradecer. Quero agradecer a todas as pessoas que assistem nossos vídeos, acompanham nossos vídeos, buscando mensagens, buscando algo que possa, de uma certa forma, no seu questionamento dessa realidade. Então eu fico muito lisonjeado, né, de ter você me assistindo. E hoje é um vídeo especial, um vídeo muito bacana. É um vídeo onde eu quero que vocês ouçam com o seu ser interior. Ouçam dentro de vocês, né? Eu já sei que a maioria de nós temos ligações cósmicas, astrais, somos uma família cósmica. Aqui eu sei que é uma reunião de grandes amigos, eu e todos vocês, amigos de longa data estelar. E eu vou dizer, nós temos vínculos uns com os outros, pois já estivemos em planetas, em galáxias, constelações, e arrisco-me a dizer que somos praticamente quase todos, salvo algumas exceções, do mesmo lugar, de Orion. Então, eu sei que esse trabalho de despertar de consciência cósmica é um trabalho onde está sendo trabalhado para um grupo também muito grande de amigos que partem essa amizade além das estrelas, muito longe além das estrelas. Então, de uma certa forma, eu sei que nós estamos entrelaçados uns com os outros e muitas vezes pessoas que não entendem isso nos chamam de seita, chamam a gente de grupo, chamam a gente de tudo quanto é nome, né? Atacam a mim, atacam a vocês, por não entender essa nossa ligação que todos nós temos, né? Que o nosso encontro aqui não é um mero acaso, e sim uma reunião de irmãos e amigos estelares, nas quais essa união vai muito além das estrelas. E tanto eu, quanto Fabiana, Marcele e Michael, e todos vocês que me assistem, sim, todos vocês. Nossas histórias, em muitos casos, são muito parecidas, ou quase idênticas. Existem muitos mistérios que este mundo não entenderia se analisasse nossas histórias, a minha, a de vocês. Sim, na sua história existem enigmas, existem mistérios para os homens e para a terceira dimensão, mas a história de vocês tem nela é embarcada grandes fenômenos e acontecimentos que muitas vezes suas famílias não compreendem e nunca nem perceberam. Nunca nem perceberam. Interessante, né? Às vezes você fica para baixo, triste, desanimado, desanimada. Mas se você às vezes pudesse ter acesso e compreender a sua história, você seria uma pessoa muito feliz por ter a oportunidade de ter acesso a tudo isso, né? Então, nossa ligação é uma ligação muito especial, que é uma ligação cósmica, e nós temos
em nossas histórias, embarcados mais grandes mistérios. É por isso que eu falo sempre para vocês: levanta a cabeça, se animem. Se vocês pudessem contemplar ou conhecer a real força de vocês, o poder que vocês têm, vocês seriam pessoas muito felizes. Porque acreditem, vocês são muito especial para o cosmos e vocês não estão sozinhos. Nunca estiveram sozinhos e jamais estarão sozinhos. Eu queria perguntar para você, o que é a definição pai? Qual é a definição pai? Pai. O que essa palavra significa para você, ou energeticamente, qual o peso dessa palavra para você, a palavra pai? Erroneamente, na terceira dimensão, pai é aquele que é considerado que vai lá e fabrica o filho, né? No tchaca-tchaca, na buchaca, e o filho nasce, e aí pronto, ai, é meu pai. E a pessoa pode até não ser um bom pai. Uma coisa que eu acho um absurdo. Eu acho um absurdo. Absurdo. É quando uma pessoa que tem o seu pai que não lhe cria, que não lhe dá importância, e aí vem aquela pessoa, seja mamãe ou seja um pai, ambos os dois, e começa a cuidar de você. Às vezes vocês não têm traço de nada. Aí fica o imbecil ou a imbecil dos dois. Ai, como é que será que é a minha família? Como é que será que é meu pai? Será que eu pareço com meu pai? Será que eu pareço com a minha mãe? Será que meus irmãos parecem comigo? Uma coisa tridimensional, egoísta e idiota. Aí começa aquelas ilusão de cagador de bosta da 3D, né? Que a 3D, o mano só sabe cagar bosta. Será que eu pareço com o meu pai? Será que eu pareço com a minha mãe? Será que os meus irmãos se parecem comigo? Eu preciso ter uma identidade familiar. Tudo vai morrer, vai para debaixo da cova e virar carniça, né? Tudo vai virar carniça. Mas eu tenho que ter uma identidade familiar. Eu tenho que ter conhecer a minha história, a história de todo mundo que morre e vira carniça. Aí vem esses falsos, esses seres humanos ridículos. Ridículos. Ai, eu quero encontrar o meu pai, minha mãe. Mas aquele senhor, aquela senhora que te criou, te deu comida, proteção, afeto, carinho, te deu abrigo, que para eles tanto faz se você parece com eles ou não, se você tem história com eles ou não. Eles querem cuidar de você, dar carinho, eles querem saber se você está dormindo bem, se você está sentindo frio, se você está com fome, se você está doente. Eles querem saber se você é feliz estando com eles. Aí fica aquele senhorzinho, aquela senhora, cresce, te cria. Aí os retardados fica adulto e vai procurar o pai e a mãe biológico. Aí vem aquela hipocrisia de ai, eu te perdoo, ai, você me perdoa, você é minha família. Vai se lascar. Por isso que a humanidade é gado. Por isso que a humanidade é o lixo que ela é. Porque a pessoa é tão idiota, insana, imbecil, que a pessoa, ela quer ver cara aqui, ó, será que eu pareço? Será que eu tenho... É povo idiota, cara. Magoa o papai e a mamãe de verdade que criou, porque o pai, enquanto o pai e a mãe não quis, eles estavam vivendo a vida só na protuberância.
E tava aquele senhorzinho e aquela senhora cuidando, né? Aí quando chega, mãe, eu quero encontrar minha família, eu quero ver a minha identidade familiar, magoando, eles se sentem magoados. Eles ficam tristes, porque na realidade eles geram amor e apego sobre essas pessoas. E eles têm como filhos. E eles se sacrificaram, eles lutaram, eles deram todo amor e carinho. E aí os otários, eu tenho que ver meu pai e minha mãe, eu tenho que conhecer meu pai e minha mãe, ver meus irmãos, eu quero saber da minha história. Sua história é com aqueles que te criaram. Eles criaram uma história contigo. Uma história linda e bela se você não cagar no pau e fuder essa história já, né? Porque tudo parece belo. Aí a pessoa caga no pau e fode a história. Aí aqueles que te estendeu a mão com amor e carinho, esses, né, vão viver magoados e tristes. E você vai chegar numa família que não tem vínculo nenhum, não tem afinidade nenhuma, não existe sincronismo energético nenhum, mas você magoou o papai e a mamãe de verdade. Porque na 3D, dentro dos moldes religiosos, o conceito pai e mãe, para mim, é a coisa mais deturpada e imbecil que existe, né? Que existe. No cosmos e no universo, não é assim, sabiam? Não é assim. Não é assim. O cosmos e o universo existe uma maturidade jamais alcançada pelos que se encontram. Quero contar para vocês a história de uma pessoa. E eu quero que vocês entendam que pai é um título muito especial, assim como mãe é um título extremamente especial e maravilhoso. Pai é aquele que cuida, protege, é aquele que coordena o seu caminhar. O seu caminhar. Aquele que vai te ajudar, te coordenar no seu caminhar. Esse é seu pai, é a definição de um pai. Não da forma tridimensional que o cara vai lá, pimba na bachaca e pronto, fez, some, mas é meu filho, é meu pai, daqui a 20 anos eu volto, não abraça, aí vive um amor de pai e mãe. Não, isso aí 3D é tosca demais. Há uns tempos atrás, eu fui convidado pelo Axel Reptiliano, que já falei tanto dele, né? Até a Fabiana teve a autorização, o elo energético fornecido pelo Axel para fazer o amigurumi. Tanto que nunca mais ela conseguiu replicar o Axel mesmo. E aquele boneco é a cara do Axel de verdade. O reptiliano de Safira. Fabiana teve a oportunidade, ou poderíamos dizer a honra de canalizar na sua arte do seu crochê o Axel. E olha que ela já tentou, gente, fazer idêntico e não conseguiu. Ela faz variações de Axels, mas o Axel mesmo ela já tentou e muito e não consegue fazer idêntico. E o boneco, ele é energético. Porque o Axel, o reptiliano, ele forneceu, ele deu, seria um privilégio, uma honra, não é verdade? De você poder receber a energia de um ser que lhe fornece a energia dele para que você vá lá e faça um bonequinho.
Pois é. Quem, digamos, conheceu o Axel, trouxe o Axel mesmo para esse trabalho foi a Fabiana. Embora eu tinha visto o Axel no astral, mas nem reconheci, nem sabia o que era, porque são tantos reptilianos lutando e havia ali uma guerra que não existe mais. Então quem trouxe, por exemplo, o Axel foi a Fabiana, né? Ela trouxe ele e ela fez o boneco e ela falou: olha, na minha mente veio, ele me mandou mandar você perguntar qual é o nome dele que ele vai falar para você. Assim como forneceram para Fabiana, né, que o novo planeta era Nin. Ela foi a primeira a receber esse nome. Se não fosse a Fabiana, eu não sabia o nome da nova Terra, mas falaram para ela, forneceram a ela. Então, assim, foi interessante essa ligação dela com o reptiliano Axel, né? E justamente quem forneceu para Fabiana o nome Nin, eu acho que eu nunca falei isso, ou já falei, eu não lembro. Quem falou o nome Nin foi o Axel para Fabiana. Fabiana, que vocês puderam conhecer a história dela, né? A Draco Branco, que trabalhou junto dos canídeos, né? Do saudoso, né? Saudoso que não morreu não, viu, gente? É porque tem muito tempo que eu tô com saudade de Kiras. Nunca mais ouvi Kiras. Mas, de uma certa forma, né? Ela com o seu eu superior trabalhou junto com Kiras e os canídeos e quase destruíram. E vocês lembram que o interessante, né, da Draco Branco que eu trouxe para vocês junto do trabalho de Kiras, que a Draco Branca junto com os canídeos foram aprisionados após aquela, digamos, guerra espiritual, porque não teve levantamento de armas, onde até os generais draconianos se rebelaram contra Jeová para tentar ajudá-los, né? E muitas vezes eu tenho a vida muito facilitada. Eu vou falar para vocês, eu tenho a vida muito facilitada nesse trabalho. O Michael também está recebendo muitas chaves de aberturas desse trabalho, né? E muitas pessoas me perguntaram o que aconteceu com a Draco Branco, né? Deduz que você fala aí que Fabiana, ela é, digamos, uma encarnação, né? Ela é a representação do eu superior, Draco Branco, aqui na Terra, né? Nessa, digamos, estando aqui encarnado nessa dispensação de tempo, né? Que é o tempo atual. E muitas pessoas me perguntaram, Marcelo, e os canídeos? E a Draco Branco, o que aconteceu, sabe? Você fala que a Fabiana mas ela está presa em alguma fortaleza, né? Olha, o meu tempo que eu relato as histórias são tempos muito antigos, né? Eu falo, o tempo astral é diferente do tempo tridimensional e às vezes o meu tempo que eu narro, que parece ser de 10, 20, 30 anos, isso pode ter acontecido há 1000, 2, 3.000 anos atrás. Porque o fluxo de tempo é totalmente diferente. E vocês ouviram a grande história, né, da Draco Branco e de Kiras, né, com seus canídeos, que tentaram, sim, destituir energeticamente na maior arma que existe no cosmos, que é a meditação. Que é a meditação. O Axel veio bem depois do evento da Draco Branco com Kiras, os canídeos. O Axel chegou bem depois, digamos, neste mundo para trabalhar e lutar aqui. Então o Axel chegou eras depois. Então isso foi há muito tempo antes. Quando isso aconteceu, o Axel ele se encontrava em Safira. Ele se encontrava em Orion. E andando entre os planetas de Orion, porque o Axel ele anda nos planetas também.
ele é muito requisitado, muito competente como um grande guerreiro. Axel é um guerreiro reptiliano de um grande poder e conhecimento estrategista. O Axel ele é um grande estrategista. O Axel consegue dar o tomé, né, até nos draconianos de Jeová. Axel consegue criar grandes planos mirabolantes aonde ele despista os draconianos daqui. Porque ele já veio com um trabalho, uma missão, e muito bem qualificado para ela, sendo um grande guerreiro. Então ele não é um reptiliano normal. E é um reptiliano de grandes missões e grandes trabalhos para Orion. Essa é a força do Axel. Eu tenho muitos contatos com o Axel, né? Eu amo o Axel. Axel é muito presente na minha casa. Vocês não viram lá o Michael no relato lá da área que escutou aquelas bolinhas, barulho conversando? O Axel praticamente é quase, né? Lógico que ele não mora aqui, mas digamos que seria um morador residente da minha casa. Mas o Axel não está aqui não é por minha causa. Porque eu tenho os draconianos que são responsáveis pela minha proteção e eu presto relatório para outros tipos de dracos. Mas o Axel, ele tem um grande motivo para frequentar e viver na minha casa. Tanto que o Michael, eu chamo até de seu próprio mentor. O Michael, vocês sabem que o Michael chama o Axel, né? O Michael fala, o Axel é meu mentor. E o Axel ajuda o Michael demais da conta, né? Então, às vezes, a gente fica tranquilo quando a gente sai, né? E o Axel toma conta. É um grande protetor. Que eu conheci através da Fabiana. Porque quando eu vi o Axel, para mim era um reptiliano normal. E depois ela diz, pergunta para ele quem é ele. Pergunta, ele vai dar o nome dele para você. Aí eu fui, em projeção, saí, procurei ele pela energia, pelas características, e aí eu pude estar com o Axel. Depois o Axel se materializou em minha frente, em minha casa. Então eu sempre estou conversando com o Axel, que é um grande amigo e professor desta missão. E o Axel contou para mim algo, uma época, uns tempos atrás, porque a gente vai soltando aos poucos neste trabalho, né? O Axel me contou algo muito interessante. Algo muito interessante. O Axel retirou-me do meu corpo e me levou, como o Michael diz, para assistir um evento, um acontecimento. E eu pude contemplar como que o Michael fala, visão do drone. É quando você está observando como uma câmera. Você está vendo os pontos, analisando, você está tirando medidas, você está analisando cores, formatos e formas. É mais ou menos isso como o Michael, né? Ele narra. Então o Axel me convidou para que eu pudesse o acompanhar astralmente um grande evento que aconteceu há muito tempo atrás. Eu vou colocar para vocês porque assim que eu voltei na época de projeção, o nosso corpo ele tem um grande trabalho de fazer o quê? De fazer-nos esquecer do que nós vemos e aprendemos e contemplamos no astral. Não é assim? Que sempre eu disse para vocês. Você pode acompanhar para ver se está funcionando direitinho. Então, há muito tempo atrás. Eu falo muito tempo atrás, meses, né? Porque vou dizer que há muito tempo atrás. O Axel quis me mostrar algo interessante. E quando eu voltei, eu tenho o hábito de
fazer gravações. Eu ensinei o Maico e tenho ensinado o Maico a fazer gravações. Pega o seu celular, Maico, liga o microfone, grava, vai fazendo seu diário. E eu, Marcelo Marins, eu aconselho a você, meu amigo, minha amiga, a sempre que você for ter uma experiência, pega o seu celular, grava. Na hora que você acordar, antes de qualquer coisa, antes de comer, antes até de abrir o olho, brincar, grava e vai, escreve lá um título e vai juntando os seus áudios e vai salvando no seu computador. Vai gravando, vai criando um diário digital. Como eu faço dos canais, um diário visual, audiovisual da minha vida. Eu vou colocar para vocês a gravação na época. Eu havia voltado do astral e assim que eu havia voltado na época, eu fiz a gravação de imediato, em quase que em tom de meditação para não perder nenhum dos detalhes. E vamos ouvir e vamos analisar depois. Isso o Axel que me chamou, me levou ao astral e o Axel me mostrou. Eu vou colocar para vocês, eu peço que vocês ouçam com atenção, ouçam com o espiritual bem ativo, façam suas leituras energéticas. Eu vou colocar esse áudio que está gravado, ó. Eu vou até aumentar o volume para que vocês não percam nenhum detalhe do relato. Bom, vamos ver se não ficou muito alto. Bom, vocês vão ver que eu inicio o áudio, estou me respirando, eu estou meio que no estado de meditação, tá? Eu estou no estado meio que de meditação, não tentando não perder a conexão espiritual, que quando nós acordamos ela vai se encerrando. Então vamos lá. Deixa eu colocar para vocês. Bom, eu estava numa fazenda, num lugar de campo. Eu nem sei o que eu estava fazendo lá. E aí, eu estava conversando com você estava rindo para mim. Peraí. Eu acho que não é esse aqui não. Peraí. Acho que eu tô pondo errado, porque eu tenho uns 50 áudios. Só um minutinho. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui. É porque sempre quando eu tô fazendo minhas experiências, eu vou em matas, eu vou em fazendas. Às vezes eu gravo as minhas magias, que fica bem doidão. E aí uma voz falou... Deixa eu caçar aqui. Bem grave. E aí uma voz falou pra mim com a... Acho que é essa daqui. Deixa eu só verificar rapidão, um minutinho. E aí uma voz falou pra mim com uma voz bem grossa, bem grave. Venha. Pera aí, pessoal, já vou soltar pra vocês, tô caçando. Bem grave. Bem grave. E aí uma voz falou pra mim... Isso. Eu estava dormindo e uma voz me chamou para acompanhá-lo. Praticamente me retirou do meu corpo. Fazendo assim, eu segui-lo. Então acho que é isso daqui mesmo. Eu vou soltar para vocês. Vamos lá. E aí uma voz falou para mim com uma voz bem grossa, bem... Uma voz me, digamos, como é que é a palavra correta? Me chamando ou me... Como se estivesse me dando uma ordem, uma obrigação para fazê-lo. Bem grave. Venha, que eu vou te mostrar quem é ela, a história dela.
Mas era uma voz Ele queria me mostrar a história de alguém. A história de alguém. bem grave. Uma voz bem grave. Eu estava olhando no seu rosto. E de repente Olhando no rosto de alguém e do ser. Olha só essa história. eu virei para a direita. Quando eu virei para a direita, eu não estava vendo mais você. O cenário mudou. É como se eu tivesse virado a folha, a página de um livro. Quando eu virei, Falar a palavra certa. Ordenando. Estava me ordenando. Isso mesmo. Falou certinho aí, hein? Estava me ordenando. E aí me chamou e eu virei para poder ver algo interessante. Presta atenção a partir de agora. para a direita. E ali eu vi uma criança com um vestidinho branco. Criança branquinha, cabelo preto. Essa criança brincando. Mas parecia que ela estava sendo levada, induzida a se afastar da casa, a se afastar de perto das pessoas. Era uma fazenda. E as pessoas estavam rindo de boa, elas estavam distraídas, é a melhor palavra. Tinha pessoas bebendo lá. Tinha pessoas que estavam bebendo bebida alcoólica. E eles estavam distraídos, dispersos. E essa criancinha estava brincando do lado de fora. A casa era uma casa pequena. A casa parecia ter as paredes brancas, parecia ser brancas ou bege. Era claro a cor. Tinha essa criança saído dessa casa. Era uma menina. E ela começava a andar como se alguma coisa estivesse chamando-a. E ela foi andando, foi andando, foi andando, foi andando. Mas ninguém percebia, ninguém não via nada. Ninguém não via nada. Era como se aquele momento, aquele cenário estivesse sendo criado para algum propósito. As pessoas estavam bebendo, rindo, e isto foi num sábado. Foi num sábado à tarde, tipo 4 horas da tarde para 5 horas da tarde. Era um sábado. A criança se afastou e foi andando. Afastou-se da casa. Foi andando no que parecia uma estradazinha, um trilheiro. Ela foi andando, mas parece que ela estava ansiosa. Ela estava ansiosa para chegar nesse lugar. E todo mundo rindo, bebendo. E a criança se afastou. Ninguém notou a falta dela até aquele momento. Tinha um buraco distante, bem distante da casa. Eu não sei se ele existia ou se ele havia sido criado ali para o propósito do que virá a acontecer. A criança, ela para de frente ao buraco
O buraco deveria ser um pouco maior, redondo, de forma redonda, um pouco maior que uma boca de aqueles tampões de esgoto nas ruas, aquela boca de esgoto de metal. Ele era como quase o dobro, mas não chegava a ser o dobro não. A criança instintivamente ela pula lá para dentro. A princípio devia ter 1 metro a fundura desse buraco, mas o buraco tinha continuidade na sua lateral. E aí quando você saía desse lugar onde era 1 metro, ali ficava era como se fosse um caminho, uma descida, uma baixada, e dava mais ou menos a um lugar de uns 2 metros de altura, mas ainda dava para ter um pouco de luminosidade. Mas a criança, ela começou a andar, a seguir nesse buraco. E conforme ela andava, o buraco ele ia crescendo de tamanho. Ele ia se tornando uma caverna. E ela andou, uns 500 metros para dentro do buraco. E já era uma grande caverna. Nessa hora eu só conseguia ver porque era escuro, era breu. E eu só consegui ver porque me permitiram ver além do escuro. Como se os meus olhos espirituais pudessem ver no escuro. A criança parecia estar tomada por alguma energia. Ela foi correndo. Mas quando chegou aproximadamente nesses 500 metros, ela parece que ficou em si. Ela caiu em si e começou a chorar muito forte, com muito medo, como se aquela força que a levasse desligasse. E aí a criança voltou a em si, que parece que ela estava sendo controlada automaticamente. Automaticamente estava sendo controlada. E aí, quando eles desligaram o controle remoto, que a consciência dela voltou, ela começou a entrar em estado de pânico e a chorar. E ela estava em pé chorando, quando de repente veio, mas à frente da caverna, já era uma caverna, um reptiliano gigantesco, verde, com um focinho pequeno, os olhos extremamente grandes e vermelhos, parecendo um farol de carro, bem iluminado. Ele era todo verde escuro, mas parecia que as suas escamas brilhavam. Ele era enorme. Ele era muito forte. Deveria ter no mínimo uns 4 metros de altura, porque a cabeça dele quase alcançava o tamanho da caverna. E esse reptiliano, ele veio com uma criança no braço. Essa criança era idêntica à cópia da criança que estava embaixo no chão em pé chorando. E a criança só conseguia ver os olhos vermelhos
em meio àquela escuridão daquele reptiliano. Mas eu conseguia ver. A mim era permitido ver como se fosse de dia. A criança nos braços do reptiliano, a menina, ela não chorava. Tinha um comportamento idêntico ao dele. Ele era frio, não expressava sentimentos, e ela também. Então ele se curvou e colocou essa criança, que era uma cópia, não vou dizer idêntica, mas muito, muito parecida, fiel, com aquela criança que estava chorando. Era uma cópia fiel, mas havia algumas características diferentes. E aí ele pega a criança chorando, que quando sente ele a segurando, entra em maior desespero ainda. Ele pega essa criança e coloca no colo, como uma criança de colo. A criança continua chorando, mas a criança só vê aqueles olhos vermelhos, parecendo luzes. E aí ele olha pela última vez para a criança embaixo, e a criança embaixo, ela olha para ele, como que se eles estivessem despedindo. Mas não havia expressão ou qualquer sentimentalismo ali. Nenhum sentimentalismo. Era como se eles fossem o mesmo tipo de ser. Ele olhou para ela e ela olhou para ele. E ele virou as costas e foi com a criança. Eu pude ver as costas super musculosas dele, com a cauda comprida enorme. E ele era muito musculoso. E ele foi embora com a criança chorando. E ele seguiu para dentro da caverna e foi embora. A característica dessa criança que estava na caverna, em pé, parada, ela não chorava, ela não expressava estar assustada ou ter medo. Ela simplesmente estava parada. Ela não expressava qualquer tipo de emoção. E aí, passado-se um tempo, e essa criança estava no breu, no escuro, mas ela nem ligava de estar ali. Eis que escuta a voz de uma mulher ao longe gritando o nome de uma criança. E essa mulher, a sua voz passa a ter eco, como se ela tivesse entrado naquele buraco, naquela caverna, e ela era corajosa. Ela era muito corajosa. E aí ela foi correndo e no breu ela conseguiu achar a criança. Estava escuro. E ela pegou aquela criança no escuro, sabendo que era criança, e levou para a ponta da caverna, aonde era próximo do buraco, na superfície, aonde tinha luz. Ela catou a criança chorando. Não a criança não chorava. E aí ela subia o buraco como se fosse uma caverna, e ela saía pelo buraco e ela ia embora. Imediatamente ela trouxe o marido e os outros parentes que vieram e entraram no buraco de 1 metro e desceram um pouco aquela caverna, onde ainda se tinha uma certa claridade. Perdão, eu falhei. Recapitulando, aquela mulher, ela vinha com algo parecendo uma lamparina. Errei. Corrijo a minha visão. Ela vinha com algo parecendo uma lamparina. Isso. Aquela mulher estava com algo tipo uma lamparina, por isso ela conseguiu ver a criança e pegar a criança lá naquele breu, naquele escuro.
ela estava segurando uma lamparina e ela catou a criança e ela bravamente, corajosamente saiu com aquela criança. Isto. E ela foi embora com a criança. Mas imediatamente ela trouxe o marido, o pai da criança, e ela trouxe os parentes da fazenda. E os homens desceram no buraco. E os homens andaram um pouco adentro do buraco onde tinha luz e claridade. Mas eles ficaram com medo, porque era muito estranho aquilo. E aí eles saíram. Espiritualmente, eu conversei com essa mãe, com o seu espírito, para sondar se ela sabia o que tinha acontecido. Espiritualmente, ela sabia. Ela sabia que não era sua filha, mas ela não aceitava ficar sem a sua filha e dizia que ficaria com a criança que ela achou na caverna e cuidaria como filha, porque ela não queria ter uma filha desaparecida. E o espírito dela disse que iria ficar com a criança. A personagem tridimensional iria continuar com a criança. Mas ela sabia que não era filha dela. Ela sabia que aquela criança não tinha nada a ver com ela, na tridimensão. Mas ela iria ficar com a criança mesmo assim. E aí, aquela criança que foi trazida na caverna veio de algum lugar. E eu tenho plena certeza. Bom, vocês puderam ouvir aí, isso já tem um certo tempo, isso que o Axel me chamou para ver. Ele quis me dar a oportunidade de conhecer esse relato. Ele pôde me mostrar alguns detalhes, porque eu me lembro muito bem, ouvindo agora, vem na mente, a gente vem recapitulando, que era uma fazenda, né? Uma fazenda. E isso aconteceu no começo dos anos 80, tá? Tipo 83, 84. 1983 ou 1984, um dos dois anos. Antigamente as pessoas não tinham lanternas nas fazendas, né? As lanternas eram uma coisa meio de luxo. Então o pessoal usava muito lamparina ou lampião para iluminar, né? Porque em 1983, 84 era muito ainda difícil as coisas. Hoje você, com o celular você faz de lanterna e ilumina, mas antigamente era precário. Isso aconteceu ou foi em 83 ou 84, no estado de Goiás, tá? No estado de Goiás, numa fazenda, numa cidade, num município muito pequeno em Goiás. Isso aconteceu em Goiás. A criança estava trabalhando, os pais estavam junto com outros familiares na fazenda, e a criança ela estava ali brincando, quando de repente, como que numa hipnose ou foi hipnotizada, né? Essa criança ela começa a ser conduzida mentalmente, como se algo tivesse na mente levando ela, conduzindo-a mentalmente. E afasta ela da casa. Afasta ela enquanto as pessoas estão bebendo. E geralmente, antigamente, o pessoal na fazenda entornava na cachaça, na pinga.
Porque antigamente não tinha como beber cerveja na fazenda. Cerveja era uma coisa mais de cidade. Então o pessoal da fazenda enchia a cara, era no aguardente, ou conhecida como pinga. E as pessoas estavam ali num sábado, né, tomando uma pingazinha, conversando, dando risada. Fazenda naquela época nem televisão tinha. Então era uma vida bem rural mesmo. E essa criança, ela vai e sai como se induzida mentalmente, hipnotizada, e toma um rumo. Ela estava de vestido branco, branquinho como a neve. Cabelos pretos, meio lisos, compridos, até o meio das costas, e uma criança branca. E essa criança, ela sai e ela se afasta um tanto quanto ela se afasta, digamos, da sede da fazenda, uns. Hoje, calculando, hoje eu consigo com calma prestar mais atenção, né? Seria mais ou menos ali a faixa de uns 100 metros de distância. 100 metros de distância, digamos, seria uma distância razoável em meio à mata, à fazenda. E ela pegou meio que um trilheirinho, né? E foi seguindo. Era uma criança mais ou menos que aparentava ter uns 4 anos de idade para 5, ou 4 ou 5 anos de idade. Era mais ou menos essa faixa de idade. Era uma criança bem pequena. E ela se afasta. Eu me lembro que era um buraco. Um buraco na fazenda. Uma vez eu vi um filme no Netflix, de um filme que numa fazenda americana tinha um buraco e habitava seres dentro desse buraco, e o fazendeiro costumava jogar gente lá dentro desse buraco. Uma vez eu vi um filme, tem um filme, não sei o nome mais, mas tinha um fazendeiro, né? Um fazendeiro que tinha um buraco na fazenda dele, e ele jogava humanos lá dentro, porque tinham seres que comiam os humanos lá dentro. Era fazendas. Uma vez eu fiz um vídeo falando sobre fazendas. Lá em 2016, fazendas é complicado, fazendas, né? E aí o que acontece? No que eu via era um buraco um pouco maior, né? Um buraco maior do que esses buracos. O Marcelão hoje não passa naquele buraco. Aqueles um pouco maior, o buraco, do que aqueles buracos redondos, que aquela tampa de metal na rua tem um esgoto, não tem? Tem uma tampona mais ou menos assim, né? Era mais ou menos assim. O buraco era 1 metro de diâmetro, né? 1 metro de diâmetro. E essa criança, ela chega na ponta do buraco, mas o buraco não era alto, porque se ela pulasse um buraco alto, ela se quebrava no chão. Ou não, né? Os alienígenas podiam até fazer a criança flutuar, né? Ela estava hipnotizada, ela estava em transe, digamos, quase que em transe, então eles poderiam fazer qualquer coisa. E aí, o que acontece? Essa criança se joga, mas o buraco era de 1 metro. Era um buraco de 1 metro. Só que nesse buraco de 1 metro, se você olhasse para, digamos, direita, o buraco começava a fazer assim, ó, a descer. O buraco, onde estava o buraco, aqui é o buraco. Aqui era 1 metro. Mas aqui já começava a fazer assim e descendo, terra abaixo, como numa caverna, como que acontece nas cavernas, vai descendo. E essa criança, ela desceu, pulou, caindo até agachado e saiu correndo para dentro. Só que uma criança em si nunca faz isso. Pular dentro do buraco, sai correndo numa caverna que se torna escura. Não. Ela estava em transe ou hipnotizada. E ela foi um bom pedaço correndo dentro dessa caverna. Escura, no breu, estava sendo direcionada mentalmente.
Para você andar, se você entrar numa caverna num branco, você não sabe nem para onde ir. Você tropeça, você cai. Então alguma força hipnótica estava levando ela. Só que no determinado ponto, né, ela parou. E aí a hipnose desligou e ela se viu num breu. E aí toda criança no escuro começa a berrar, a chorar mesmo, de muito medo. E lá no fundo, dando continuidade, e o terreno ele vai cedendo, a caverna ela vai crescendo, veio um reptiliano e esse era o Axel. Grande, forte, com os olhos vermelhos, e ele veio segurando uma criança, igual quando você carrega uma criança aqui no braço, assim, sentada no seu colo, e você vai carregando, e o Axel veio carregando uma criança que não chorava, uma criança que não tinha medo, uma criança que não tinha reações. E quando eu digo que essa criança parecia ser da mesma raça ou do mesmo ser, porque mantinha-se características parecidas com dracos e reptilianos, que de uma certa forma eles não expressam medos de forma nenhuma. Eu vou dar uma pausazinha aqui para me ir ao banheiro e já volto, senão não consigo continuar. Já volto em 2 minutos. Continuando, o Axel vinha com essa criança ou essa menina carregando, igual você carrega uma criança sentada com as pernas para baixo, com assentada no seu braço, e você vem carregando ela aqui com praticamente no rumo dos seus olhos, né? Assim, do seu rosto. E aí o que aconteceu? Ele vinha andando, carregando essa criança que também não expressava nada, e ele, o Axel, vinha sério. A impressão que eu tive, que me passou e que foi muito claro, que o Axel estava cuidando daquela criança. Eu falo filha, porque quando eu comecei o vídeo, eu quis expor para vocês que o sentido da palavra pai, ela tem vários significados no universo, no cosmos. Pai tem significados muito amplos e ele é muito fechado aqui na 3D para os humanos tridimensionais. E o Axel era como se fosse um pai para essa criança ou como um, digamos, tutor. Ele estava cuidando desta criança. E aí, ele se aproximou da criança, e a criança, vendo aqueles olhos vermelhos no escuro, aí é que ficou mais desesperada, gritando histericamente de medo. O Axel pegou essa criança, colocou-a do lado da criança que estava chorando e pegou a outra criança e colocou no seu colo, aqui, nos seus braços. Essa criança mantinha-se ainda em medo, mas, porém, a histeria havia cessado. Ela não estava histérica, ela estava, digamos, chorando, assustada, mas não, porque o Axel começou a confortá-la de uma maneira energeticamente, mas ela estava com muito medo e assustada. E chorando, mas não estava no estado de histeria, de pânico. E aí o Axel olha para aquela criança que estava parada, a criança olhou para o Axel e, como numa despedida de olhar, tipo, agora é com você. O que eu pude fazer, eu fiz, agora é com você. A criança olhando para o Axel vira de costas e segue embora com a outra criança. Eu perguntei para o Axel o que eles fizeram com aquela criança, e ele me disse que eu não deveria ficar preocupado, que ele era um ser benevolente e que nada de ruim ou mal no conceito humano teria acontecido àquela criança, mas aquela criança não iria voltar mais para a terceira dimensão.
que ela não mais existiria aqui. Eles iriam devolver ela para a quarta dimensão. Eu perguntei, eu até fui um tanto quanto sarcástico, e o reptiliano não gostou. Quando eu disse, vocês não comeram ela não, né, Axel? Ele me olhou simplesmente com um olhar e eu não precisei mais perguntar mais nada. Com um olhar tipo, nem vou te responder, Marcelo, nem vou te responder. Tá bom, desculpa. Então o que que acontece? Essa criança não ficou chorando dentro da caverna, essa que o Axel trouxe. Ela não ficou. E aí ouvia-se uma voz de uma mulher jovem gritando, chamando pela criança, e de repente dá eco. Sabe por que deu eco? Porque a mãe viu um buraco na fazenda e pulou dentro. Para o quê? Achar que talvez a criança deveria ter caído no buraco, estar lá dentro. Então a mãe pulou no buraco e continuou a gritar, e aí gerou eco, porque ela desceu e foi descendo. Antigamente não tinha lanterna, gente. O pessoal usava era lamparina. O pessoal usava era, de uma certa forma, era lampião. Só que antigamente, umas 5:30 da tarde, por aí, nesses horários da tarde, já na fazenda, pelas árvores, né, pelas árvores altas, anoitece mais rápido. Então, se você sai na fazenda, no campo ou numa mata, você tem que ter um dispositivo para iluminar, porque o tempo que você sai e você deduz que não vai voltar, quando você voltar, aí o que aconteceu? Pode o quê? Pode estar escuro. E você estar na escuridão da fazenda, o perigo não é assombração, não. Bicho papão, não. Isso não. O problema são onças. E essa fazenda no estado de Goiás é tipo as fazendas em Minas, as fazendas do Mato Grosso, é cheio de onças, bichos, animais. E aí a pessoa estava com uma lamparina, a gente fala lamparina aqui, tipo um lampião. E aí a pessoa, a mulher, saiu buraco adentro, porque se você perde uma filha, ela some. Você procura nos lugares e não vê, você vê um buraco. Você deduz, minha filha deve ter caído aqui. Você entra e vê que o buraco vai embora, você vai atrás. E uma mãe desesperada, mamãe, meus amigos, a mãe vai parar lá no centro da terra, se for o caso. E aí ela foi e encontrou a criança que não estava estática, assim, ó. A criança estava parada como se fosse um robô. Não expressava. E aí? A mãe não quer nem saber o que aconteceu. Ela viu o filho, ela quer abraçar e já sair dali por causa dos perigos. E ela foi e tirou a criança e corajosamente levou-a embora. Trazendo seu marido bêbado e seus parentes bêbados, né? Para ver aonde a criança estava. E ali eles, de uma certa forma, não voltaram mais. Intrigante isso. E esta criança não tinha características humanas. Porque é o seguinte: se você pegasse um extraterrestre, um intraterreno, e você trouxesse para a superfície, demoraria-se anos para que esta pessoa começasse a interagir na sociedade. Eu digo a sociedade com as pessoas, na escola, na igreja, em todos os lugares. Então, essa pessoa ela seria tratada com problemas talvez psicológicos ou mentais. Por isso eu digo que nesses hospitais psiquiátricos, rapaz, tem gente ali que foi parar ali adolescente. Gente que foi parar ali adolescente.
porque não é gente, não é daqui. E então a mãe cata a criança e leva. Só que aí, meus amigos, o sentimento de perda, de medo que uma mãe possa vir a ter, ela não quer nem saber, meus amigos. O trauma que ela sofre naquele instante de talvez perder um filho, o filho pode ser do jeito que for, a mãe quer de qualquer maneira. E esta criança não era como a primeira criança que possuía características. Essa criança passou a se tornar uma criança muito parada na dela, fechada na dela. Essa menina ficou fechada na dela. Por quê? Não é a criança original. A criança original desapareceu. Era um ser que não era da terceira dimensão. Não pertencia à terceira dimensão. Eu perguntei para o Axel, vocês trouxeram ela do intraterra? Ele disse não. Depois ele me disse, nós tínhamos um portal aberto mais à frente e tínhamos outros reptilianos. Marcelo, nós somos uma guarda. Nós somos uma guarda. Guarda, somos soldados. Estávamos em missão. Estávamos em missão. Então vocês não vieram do intraterra, não. Nós abrimos aquele espaço porque nós não podíamos fazer uma troca dessa de uma certa forma em céu aberto, em campo aberto. O modo mais seguro. Nós não somos deste mundo. Nós não somos aliados deste mundo. Nós não pertencemos a este mundo. Neste mundo nós somos inimigos e nós somos perseguidos. Então, o que a gente fez? A gente criamos todo um cenário, bloqueamos energeticamente e temporariamente o subsolo ali abaixo, criamos com nossa tecnologia essa caverna como uma isca para atrair, e nós temos o quê? Nós temos um ambiente apropriado para que nós pudéssemos fazer essa substituição. Então nós abrimos um portal adiante e viemos, fizemos a substituição, tudo no modo seguro, em segurança. Eu entreguei, cumpri a minha missão, catei a criança e imediatamente me dirigi ao portal que fechou, e ele mesmo disse, nós fechamos aquela caverna. Então nós criamos um cenário apropriado, bloqueamos, selamos energeticamente para que não pudéssemos ser descobertos imediatamente. Nós mentalmente induzimos aquela criança a ir naquele lugar que nós já estávamos esperando. Ela adentrou, nós a levamos até o ponto mais próximo e ali nós saímos, pois ele disse que a caverna fazia uma curva. Era assim, ó, era assim, a caverna fazia uma curva. E aqui estava um portal aberto com outros reptilianos preparados para recebê-los. Então ele fez assim e ele veio até onde estava a criança. Depois ele catou e ele voltou e atravessou o portal e foi embora. Então foi uma operação. Eu perguntei, Axel, de onde veio essa criança? Ele disse, olha, deu trabalho trazer essa criança. Isso deu trabalho demais para nós trazermos essa criança. Mas tinha-se um propósito para que ela existisse aqui na terceira dimensão. Mas deu muito trabalho trazer ela. Foi uma missão que, digamos, seria de resgate muito complicado. Uma missão de resgate a nível muito forte. E um dos motivos que eu vim de Orion é para isso. Tudo bem, Axel. Entendi. Então eles inseriram algum ser resgatado na terceira dimensão com permissões de Orion e com algumas, digamos,
algumas combinações, alguns acordos para que pudesse estar aqui e se manter aqui, para que tivesse segurança de estar aqui. Então eles fizeram essa operação. E aí o que acontece? Quando você traz lá do plano astral ou do espaço, do universo, uma pessoa ou um ser para cá, ela não vai ter comportamento tridimensional por um bom tempo, porque leva-se um bom tempo para que haja uma adaptação. E a adaptação de mundos é uma coisa muito complicada. Porque seria como se você estivesse estático, parado, observando, tipo... Caramba! É como se você tivesse visto uma coisa tão bizarra que você esquecesse de interagir com o ambiente à sua volta. Você esquece de interagir com o ambiente à sua volta. Por quê? Porque você está totalmente desconexo com aquela realidade. E aí são as crianças que muitas vezes vocês são, digamos, diagnosticadas com problemas. E alguns problemas psicológicos, problemas até mentais, mas não. Essas crianças, elas estão num modo de adaptação. Aí depois volta tudo ao normal. E aí existe um efeito muito complicado, que é o efeito de a mãe não sentir, ou o pai, ou a família sentir afinidade ou aquele apreço por aquela criança. Gerando até inconscientemente, porque gera-se um afeto energético e de repente é uma energia invasora que você não tem familiaridade. E aí o que acontece? É um intruso energeticamente na sua casa. E aí fica aquele negócio que geralmente ou pai ou mãe ignora o filho e gosta mais de outros, ou não sente afinidade. Tem mãe que não sente afinidade com um filho ou com uma filha. Tem pai que não sente afinidade com uma filha ou filho, mas geralmente são mais as mães, porque elas que geram, estão dentro delas lá. E aí o que acontece? A pessoa, ela começa, de uma certa forma, a se sentir totalmente rejeitada pela família. Porque não há conexão energética. Isso é muito, muito complexo. Existe uma análise que vai muito além, que vai além, digamos, né, do plano da terceira dimensão. Isso entra no plano da esfera astral, entendeu? Você está embaçando aqui. Então, onde eu falo para você, não existe conexão energética. Aí, geralmente, ficam aqueles pais e filhos que não sentem nada um pelo outro. Porque não tem conexão energética. Tentam, dizem que amam, que vão amar, que vão gostar, mas, na realidade, o que acontece? Perde-se, né? Perde-se a conexão. Mas essas coisas acontecem, isso não é comum. Isso não é tipo assim, acontece com todo mundo. Não. Não mesmo. Isso acontece com muita gente. Mas não é em massa, tá? Não é em massa. Isso são propósitos que às vezes vão se cumprir ou ter lógica bem no futuro, quando essas pessoas estiverem numa idade bem amadurecida e até em conexão com o cosmos e o universo. Tudo bem. A pessoa tem que saber lidar. É a missão, existe algo por trás. Ela não pode se sentir de uma certa forma rejeitada. Não. Mas essas pessoas, até morrerem, vão ter consciência, porque isso são pessoas predestinadas a missões.
missões. Missões que podem mudar a vida de um coletivo, de muitas pessoas. Então, geralmente são pessoas que podem mudar a vida de centenas e milhares de outras, porque elas têm uma missão em específico. Em específico. Beleza. Tá bom. O Axel me mostrou outras coisas que eu não posso dizer. Mas aí eu fui para o plano astral conversar com a mãe desta criança. E no plano astral, o eu maior não gosta. Não, detesta a filha. O eu maior desta filha detesta a filha. Porque o eu maior sabe que o seu personagem foi sabotado no sentido de que foi prejudicado, sem ao menos consultá-lo. Ele acha que ele foi roubado, que ele foi prejudicado, e aí começa aquela história de que o eu maior influenciar o personagem a perseguir, o personagem perseguir a própria filha. E aí se torna aquele negócio de mãe e filha que tentam ser mãe e filha, mas não conseguem. Existe uma separação energética. Existe uma separação energética. Agora, para o Axel, que é de Safira, sair de Orion com comitivas e soldados para fazer uma missão que ele mesmo disse de resgate, e eles fazerem algo extremamente complicado, e aí eles pegam, inserem esse ser resgatado como um personagem tridimensional para cumprir futuramente propósitos e missões para Orion. Estar em missão de Orion. Assim como, por exemplo, eu estou em missão de Orion. Eu faço uma missão para Orion. Eu sou um ser que trabalha para Orion, embora, né? Tô me reatando com Orion. Mas aí é onde eu digo para vocês que Orion nunca deixa ninguém solitário. E quando Orion coloca um ser sobre a tutela de um outro ser, por exemplo, este ser resgatado no plano astral ou na quarta dimensão, a partir do momento que os pais originais orianos entregam, incubam, colocam a Axel e a sua tropa, eles colocam a missão de serem tutores e protetores deste ser. Axel passa a ser o quê? Um pai. Ele passa a ser o quê? Um pai. Porque ele mantém a responsabilidade e a tutela com esta pessoa por toda a vida dela, até ela regressar para o seu reino, o seu planeta, aonde ela pertence, como todos vocês pertencem a Orion e nos reinos de Orion, ela vai voltar. E às vezes eu digo para vocês, vocês nunca estão sozinhos. Vocês nunca estão sozinhos. Nunca mesmo. Eu faço esse trabalho. Até disse, né, que o meu sobrenome é engraçado, né? Tem a ver com o significado, né? Filho das Marias, as três Marias. O Michael é filho das Marias. A Marcele, filha das Marias. E a Fabiana, que não tinha nada de filhas das Marias, eles trouxeram para ela ter esse nome também. Ela foi incorporada a essa unidade de trabalho a serviço de Orion. Engraçado, se vocês forem fazer uma análise de nossa história, de nossa vida, é uma coisa muito complexa. Então, onde eu digo para vocês, né? Nós, de uma certa forma, estamos amparados, estamos todos juntos. Jeová não quer que nenhuma missão oriana se concretize aqui,
Porque ele não quer que os seus conterrâneos orianos voltem para Orion. Ele não quer isso. Mas nós estamos aqui, fazendo este trabalho, honrando a missão de Orion. Eu vou te dar um conselho. Quanto menos você achar que o seu papel ou a sua missão, minha história é chata, minha história é sem graça demais. Cuidado, hein? Cuidado. Enquanto você fica exaltando a história dos outros que são maravilhosas, a sua pode ser a mais fantástica de todas as histórias. E às vezes você acha que a sua história é a história mais fraca, sem sentido, enquanto você pira na história dos outros, e a sua pode ser a mais fantástica. Como dessa criança que entre 83 e 84 ela tinha de 4 para 5 anos de idade, 4 ou 5 anos de idade, no ano de 1983, 84, ela já tinha 4 ou 5 anos, por aí, de idade. E hoje é uma mulher que está integrada à missão de Orion, assim como eu estou, e assim como vocês todos também estão integrados nessa missão de Orion. Axel veio aqui cumprir uma missão e se tornou pai, porque recebeu a tutela dos pais originais que não podem vir de Orion para cá, mas ele é um soldado. Axel, ele é um agente, um soldado cósmico, e ele veio para isso e tem a responsabilidade. Eu agradeço muito a Fabiana por ela ter nos trazido o Axel, né? Que, embora eu tenha contato com Dracos, eu tenha contato com tantos outros reptilianos, eu não conseguiria perceber o Axel. Então, quem percebeu o Axel, ele se apresentou a Fabiana, que é a nossa... Esse trabalho é cheio de artistas, né? Tem os nossos desenhistas que eu amo, essa garotada. Temos a Fabiana, né? Que, no caso, aí faz o trabalho dos bichinhos, os reptilianos. E eu até brinquei com a Fabiana, eu disse, Fabiana, você é a representante dos reptilianos, porque eles gostam que você faz eles. Tudo, o seu primeiro reptiliano começou com o Axel. E parece que a energia do Axel foi tão poderosa em você, parece que o Axel fala tão forte em você, que ele trouxe a você o dom de fazer toda a tropa dele. E esses reptilianos que você faz, envia para as pessoas que estão hipercarregados com a energia dessa tropa, você nada mais, nada menos faz a tropa do Axel. O exército do Axel, você tem um dom de fazê-lo. Tudo começou com aquele boneco. O primeiro reptiliano que você fez foi o Axel, que tem uma afinidade com você, uma coisa estrondosa, monstruosa. E depois do bonequinho Axel, veio só reptilianos um atrás do outro. Como se eles oferecessem a você, me faça, ó, me faça, pode me fazer, eu quero que você me faça, pode me fazer. E você está esculpindo nos seus bichinhos todo o exército de Safira de Axel. Nós somos filhos de Orion e temos tantos outros amigos que também são de outras constelações. Nós não estamos sós. Poxa, o Marcelo é foda pra caralho, velho. A história do Marcelo é top. O babo na história, cuidado.
A sua pode ser muito mais maravilhosa cosmicamente que até a minha. Nunca se menospreze. Nunca se menospreze. Uma vez eu disse para Fabiana, falei, Fabiana, nunca menospreze a sua história. Às vezes você fica babando na minha história. Do Michael você pira. E às vezes você acha que eles não falam mais com você. Assim como você, e eu falo para todos, cuidado, a sua história pode ser a coisa mais fantástica que existe. Um forte abraço a todos vocês, meus irmãos, meus amigos cósmicos. Eu amo vocês. Do fundo do meu ser, não é do meu coração, não, do meu ser. E creio que voltaremos um dia para a nossa amada Orion. E veremos outros irmãos de outras constelações voltando para seus lares nas suas constelações, que são os lares de onde todos pertencem. Um grande abraço, muita paz e muita luz. E vocês agora entendem o termo a filha de Axel. Um grande beijo para todos vocês e nós continuamos nossa jornada cósmica. Tchau, tchau.